eu fiquei meio surpreendido, porque depois dos 4 meses, mais ou menos, né, eu vi que hoje ela, depois da visita que ele fez, ela estava trabalhando, alegre, feliz. E eu falei, mas o que acontece? Não, hoje nem dor eu estou sentindo no braço. Acho que Deus me deu uma libertação. O pastor, ele fez a libertação, né? E ela recebeu aquela libertação. E eu creio que agora ela está curada mesmo. Né? Porque eu senti assim, que foi algo diferente que aconteceu. Né? Agora vem outro, que aconteceu ontem. Né? Ontem o pastor pregou sobre. Eu ia falar ontem, mas o pastor pregou sobre quando você entra no terreiro do inimigo, né? Você contamina os seus pés. Né? E eu estou trabalhando do lado da casa da mulher que ela mete desse mesmo, é tipo um feitiço. Aí eu peguei e tive que entrar no lado, e ela não estava em casa. Eu tive que entrar meio, eu fui obrigado a entrar sempre, né? E eu, a partir daquele momento, eu estava com a dor na perna, na canela para baixo, né? Eu senti assim que nas pernas estava doendo mesmo, o nervo estava duro nas pernas aqui. Aí depois que eu recebi a bênção ontem, né? Dessa bênção de entrar no terreiro, se contaminar, eu fui liberto. Eu fui curado. Bem? Esperando que chegar em casa hoje, encontrar essa coisa trabalhando, realmente é uma grande bênção mesmo, em casa hoje essa hora. Então, glória a Deus por isso. Amém? Bom, vamos receber o irmão de Deus. Aleluia! Diga glória a Deus. Quero agradecer desde já pastor Marcelo, pastor Tércio, pela grande oportunidade de estarmos aqui. Pastor Tércio realmente teve uma participação muito especial, nos convidando, realmente insistindo para que estivéssemos, e graças a Deus tivemos essa oportunidade. Muito obrigado. Deus te abençoe e prospere seus caminhos em nome de Jesus. Em todas as áreas. Pastor Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de nos receber aqui. Amém? Quantos estão sendo abençoados por Jesus? Diga amém. Amém. Diga a pessoa que está do seu lado, hoje é a noite da sua libertação na vida sexual. Para quem não veio no seminário, talvez não pôde vir sábado, não pôde vir domingo, nós temos uma apostila que nós temos usado no seminário, que é muito preciosa, e eu recomendo que você tenha ela nas suas mãos, que é essa apostila, Cenário de Libertação, para você não apenas acompanhar a ministração de hoje, mas também depois ler na sua casa, talvez estudar os versículos, passar para alguém da sua família que precisa de libertação. Nós temos essa apostila que é muito preciosa. Todas as palestras têm a oração de renúncia no final. Você pode buscar lá atrás e ter ela nas suas mãos. E também nós temos os livros de libertação. São inúmeros testemunhos que são mandados para nós, através de e-mails, pessoal contando o que Deus tem feito. A série dos livros de libertação são livros pequenos, específicos. Agora também, ele está sendo lançado pela editora Ágape, que é da doutora Neuza Etiópia. Foi realmente uma grande porta que Deus abriu na nossa vida, no nosso ministério. O pastor Tércio, com certeza, vendia muitos livros da doutora Neuza e da editora Ágape. E agora os nossos livros estão também entrando e estão sendo espalhados no Brasil. E muitas pessoas têm contado aquilo que Deus tem feito. Inclusive, essa palestra de hoje, nós temos esse livro, Maldições da Vida Sexual. E eu recomendo que você tenha esse material nas suas mãos para você ler, usar como evangelismo também, e também levar outras pessoas à libertação. Amém? Diga graças a Deus. E temos o livro, Qual é o Teu Nome, de onde você veio? São livros
de testemunhos. E cada testemunho nós ensinamos como fazer a libertação. Testemunho de pessoas que eram envolvidas com feitiçaria, presas, doenças, na questão moral também, várias situações. Então eu recomendo que você tenha esses livros na sua mão. Procure ter. Quem quer realmente avançar na área de libertação precisa ler, precisa realmente assimilar quais são os princípios para uma libertação. Tudo bem, amados? Diga graças a Deus. Nesta noite, nós vamos então entrar nessa palestra-chave do Seminário de Libertação, que se chama Libertação das Maldições da Vida Sexual. Gostaria que vocês colocassem de pé, pudessem fazer uma oração comigo, em concordância. Diga-se, amado Deus, em nome de Jesus, nesta noite, sela esse local, com poder, o sangue de Jesus, que os nossos ouvidos sejam ungidos para ouvir a tua voz, os nossos olhos para vermos a tua glória, que não haja distorção, que não haja engano, que não haja mentira, mas que venha a revelação da tua palavra, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Quem tem a apostila, página 45, vamos falar sobre libertação de maldições da vida sexual. A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então essa palavra, esse versículo, exatamente para aquelas pessoas que já entregaram as suas vidas a Jesus e o seu corpo passou a ser morada do Espírito Santo, templo e morada do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós não podemos permitir que a contaminação entre na nossa vida. Não podemos permitir que a imoralidade domine a nossa vida. E, por sermos o templo do Espírito Santo, aquilo que entrou no nosso passado, através da imoralidade, precisa sair da nossa vida. Amém, amados? Por isso que o apóstolo Paulo, ele enfatiza exatamente essa questão do que é o nosso corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a partir do momento que a nossa vida é de Jesus, nosso corpo não é somente nosso, ele passa a ser do Espírito de Deus. Amém, amado? Então, nós precisamos purificar o nosso corpo para que esse templo seja realmente usado por Deus. E nós temos visto que muitas pessoas têm problemas na área sexual, disfunções na área sexual, desejos contrários à natureza. O pastor americano me perguntou: o que é que você acha, o que você fala sobre a questão do comportamento sexual, da questão da pessoa escolher qual será seu desejo sexual? Então minha resposta foi: olha, Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Primeiro ele criou os animais, machos e fêmeas. Depois, quando ele chegou na criação do homem, ele criou Adão, fez Adão dormir para que ele desse palpite na criação da mulher. Isso é uma coisa nossa, né? Mas fez Adão dormir, tirou a costela e fez a mulher. Amém, amados? Deus criou macho e fêmea. Quando Deus criou Adão e não tinha fêmea, não tinha mulher,
ele ficava olhando lá, né, via os casais de animais. Com certeza ele puxa aí, eu estou sozinho, não é? E o próprio Deus viu que Adão estava só, e disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma varoa. E fez a mulher. Quando Adão voltou do sono, que ele acordou, que ele viu a mulher, ele falou assim: uau! Que coisa boa! Porque ele já tinha visto na natureza dos animais o macho e a fêmea. Então agora veio minha fêmea, não é? Adão falou, pensou. Então ele: uau, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E pronto, já sabe o que aconteceu. Não é? Sim ou não, amados? Agora, Deus fez macho e fêmea. Deus fez Adão e Eva. Deus não fez Ada e Eva. Não é? Quando a pessoa ela começa a ter um comportamento, o desejo sexual contrário, significa que há uma perversão. Toda perversão ela é maligna. E tudo que Deus fez, o diabo veio perverter. Veio perverter. No meu livro eu falo sobre isso, depois você vai poder ler com calma, mas porque muitas vezes a ciência diz assim: não, tem pessoas que já nascem com desejo sexual contrário, não é? Tem pessoas que já vêm dentro da sua genética o desejo sexual contrário. E nós concordamos com isso. Nós concordamos com isso. Glória a Deus. Adianta você ligar o microfone, porque eu vou falar o que eu falo. Brincadeira. Mas aí, nós concordamos com isso. Realmente, tem pessoas que já nascem com desejo contrário. Sabe por quê? O espírito maligno, ele pode habitar em uma célula. Ele é um ser espiritual, sobrenatural. Então, espíritos podem entrar na genética, na formação de uma criança, e ali ele já perverteu o desejo sexual, ou ele pode causar já um desejo incontrolável, ele pode causar instabilidade sexual. Eu vou falar algumas coisas aqui, espero que você não se escandalize, não desvie. Mas a gente trabalha com orientação, a gente já viu de tudo que você pensar e que você não pensar. Por exemplo, crianças com desejo sexual, com 4 anos de idade, como você vai explicar isso? De onde vem isso? Mas há uns 3 anos atrás, uma mãe me procurou e falou que a filha dela, de 2 anos de idade, já tinha desejo sexual. Agora, uma criança de 2 anos que ainda nem sabe falar direito. Sabe o que a menina fazia? Ela sentava numa cadeira, depois sentava no chão e começava a ter um comportamento como se estivesse tendo um orgasmo. A mãe tinha que chacoalhar, acordar a menina toda hora, todo dia. Me explica isso cientificamente. De onde veio? Quem ensinou a criança de 2 anos, que nem ainda tem capacidade física para isso, a ter um comportamento de orgasmo? E quando nós conversamos com essa mãe, para fazer a libertação,
Não foi difícil de achar a raiz da maldição. A menina tinha sido gerada em adultério. Então toda criança que ela é gerada através de atitudes pecaminosas, uma porta espiritual é aberta para que o Espírito entre no sangue da criança. E ali o Espírito começa a desenhar qual vai ser o futuro dela na área sexual. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. E seus filhos também. Então toda criança que é gerada fora do casamento, o que é sexo fora do casamento? Fornicação. Sexo em solteiro. Toda relação sexual ilícita, ela gera maldição. Toda pessoa que tem relações sexuais antes de casar, ela gera maldição para o seu futuro casamento. Aí quando casa, vai para a lua de mel, alguns já na lua de mel, o negócio não funciona. Às vezes o homem e às vezes a mulher. E aí começam as frustrações. Mas que negócio esquisito. Antes de casar, era o homem boa e a mulher maravilha. E agora que casou, não funciona. Nem cantando a música ressuscita. Não é? Por quê? Irmão, o seu espírito está matando. Eu não posso falar tudo que eu já ouvi, porque senão você vai desviar hoje. Depois tem que trazer para Jesus de novo. Mas tem pessoas que geram maldição. O sexo ilícito é maldição. Adultério, a fornicação, homossexualismo. Por exemplo, como que gera maldição para que um filho venha ao mundo, ou uma filha, e já vem com desejo contrário, já nasce, o menino desde pequenininho, já tem um jeitinho de você sabe o quê? Um trejeito. De onde veio? Vou explicar. Primeiro, os homens que são imorais, homens que têm relações sexuais com várias pessoas, homens que têm relações com prostitutas, no prostíbulo ou em qualquer outro lugar. O espírito da prostituição entra no homem e depois, quando ele tem uma relação e gera um filho, aquela criança já recebe o espírito da imoralidade. E aí ele pode receber um espírito que perverte o desejo sexual. O prostíbulo no mundo espiritual é como um templo pagão ao espírito da imoralidade. Olha a seriedade disso no mundo espiritual. Uma casa de prostituição é como se fosse uma igreja, um templo, só que dedicado aos demônios da imoralidade. E todos que vão lá, eles fazem pactos com o espírito da imoralidade. Quando dá o seu dinheiro, ele amarra a sua vida financeira, e quando ele tem a relação sexual, ele está dando seu próprio sangue dentro do templo da imoralidade. São caminhos de maldições. Nós ministramos a libertação do homossexual, que eu relato no livro de onde você veio. E um dos caminhos que os demônios entraram na vida daquele rapaz foi exatamente quando o pai teve uma relação com o outro homem. E o espírito então entrou no pai e depois passou para o filho. Está entendendo isso ou não?
Ele acompanha a genética. E aí aquela criança nasceu já com desejos sexuais contrários. Você vê o seguinte, que essa opressão na área sexual não é difícil de você compreender. Porque algumas coisas nós temos nojo. Algumas coisas a gente tem assim, revolta. Não é? Mas tem coisas que você antigamente tinha nojo, hoje você não tem. Antigamente você rejeitava. Então tudo aquilo que a gente está preso. Antigamente podia nem falar em mulheres de prostituição, que você tinha nojo, e depois começa a gostar disso. Não podia nem falar em relação com o homem, e daí a pouco começa a ter relação com homens, porque o espírito ele vai dominando, ele vai causando a opressão e levando a pessoa a outros níveis de perversões sexuais, até onde para nós não tem limites. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que têm vários níveis de imoralidade, sexo com animais. Tem sexo com a cabrita, tem sexo com a vaca. É ou não é? Só não tem mais comigo porque não tem jeito. Mas vai tendo relações sexuais imorais. A Bíblia diz que é confusão quem tem sexo com animais. E algumas mulheres falam assim, apóstolo, agora eu sei que meu marido é um cavalo. Porque já tem relação com ele. Então, o nível da imoralidade não tem limites. E nesse meio, nascem os estupradores, nascem os pedófilos, nascem aqueles que têm sexo com pessoas mortas, nasce todo tipo de imoralidade. Porque os demônios são imundos. Eles não têm limites. Pornografia. Todo nível de pornografia é imundícia. Alimenta os espíritos da imoralidade. Inclusive aqueles que propagam a pornografia, que vende a pornografia, que ganha dinheiro para vender a pornografia, isso é pecado. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Lá no Gênesis 2, versículo 24. É a primeira vez que Deus falou sobre essa questão de vida sexual. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso aí na página 46 da apostila. Quando Deus pensou no casamento, Deus não falou nada numa igreja enfeitada, com um tapete vermelho, com o pastor Marcelo fazendo casamento na frente. Deus falou antes. Não falou nem de aliança no texto. Não falou nem de assinar no cartório diante do juiz. Tudo isso vem depois. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas tudo vem depois. A primeira vez que Deus falou de casamento, Ele falou assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á. Esse apegar-se é exatamente acasalar-se. É relação sexual. E se apegar-se é ter um ato sexual. Então vamos imaginar naquela época de Gênesis, que não tinha casa, não tinha estrutura, não tinha nem cama. Vamos imaginar que o Joãozinho, ele conheceu a Maria e achou assim muito bonita, atraente.
Ele foi então, conversou com Maria, Maria aceitou. Ele então despediu da casa do seu pai. E levou Maria para a floresta. Não tinha casa. Levou para a caverna. Levou para a tenda. Levou para outro lugar. E ali eles tiveram uma relação sexual. E quando saiu de lá, de mãozinha dada, todo mundo sabia. João e Maria estão casados. Marido e mulher. Está aqui. Portanto, deixará seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, os olhos deles, e nos princípios da palavra de Deus em Gênesis, o ato sexual é o casamento. Aí eu pergunto, quantas vezes o senhor casou na sua vida? Peraí, apóstolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16. Não, aqui lá também 5. Também passou. Quantas vezes? Toda a relação sexual com o casamento. Só que o detalhe é que Deus fala, serão uma só carne. Quando há um ato sexual, os dois se tornam um. E significa que tudo que é do outro passa a ser seu, tudo que é seu passa a ser da outra pessoa, uma só carne, é o entrelaço entre esposas, significa espírito, alma, corpo, três em um só. E aí que é o problema, que eu já falei, há uma transferência de maldição, de imoralidade, de um lado para o outro. E aí começam os problemas depois, começam sentimentos destruídos. Uma relação sexual, ela não é só carnal, ela é de alma e espírito. Por isso que muitos problemas começam na vida sexual. Alguns passam a ter desejos insaciáveis, outros passam a não ter mais controle, outros passam a ter bloqueios na vida sexual, outros passam a ter disfunções, alguns passam a ter enfermidades, todos faz exames e não encontra nada. É o espírito querendo impedir que a pessoa tenha relação sexual quando ela está casada, exatamente para o casamento ser desfeito. Porque a relação sexual pelo casamento, ela é santificada, ela é sagrada. É uma renovação da aliança. Amém, amados? É uma renovação da aliança. É uma bênção. Olha, sexo é uma bênção. Sabe por quê? Foi Deus que fez. Só que dentro do casamento, fora do casamento, é uma desgraça. É uma desgraça. Por isso que algumas pessoas têm problemas na vida sexual. Por exemplo, tem mulheres que só têm desejo sexual por homens casados. Tem homens que só têm desejo sexual com mulheres casadas, e não sua esposa. E é uma disfunção, é uma opressão. Então, os espíritos, eles entram através das relações sexuais. Mas um belo dia, o Joãozinho e a Maria decidiram, não, chega dessa brincadeira, dessa vida de cachorrona e de grona, e agora eu vou arrumar um homem sério para casar, e o Joãozinho também fala, chega disso, e vou arrumar uma mulher séria, uma mulher de Deus, uma mulher da igreja, para me casar. E aí, cara, vem os dois para o altar, o João e a Maria. Muito bem,
Excelente decisão. Só que espiritualmente, o João traz uma corrente de mulheres que ele teve relação com o seu passado, para dentro do seu casamento. Porque houve ligações. Então o Joãozinho traz a Filomena, a Jurema, a Benedita, traz um punhado de mulheres que ele tem relação sexual. E lá no meio já tem um Ricardinho e uma Eguinha, o pastor Carlos está falando aqui. Traz tudo pro casamento. E a Eguinha tem tanta coisa, né? E a mulher, a Maria, também vem de casamento, traz junto com ela, né? Traz o Ricardão, o Geltão, o Vitão. E lá no meio, a Maria também tem relação com a Jurema, com a mulher. Relações sexuais lícitas. E traz para dentro do casamento, dizendo: agora eu vou ser feliz. E começa o bombardeio. E começam as reivindicações. Os espíritos começam a reivindicar. E vem bloqueio na área sexual. E não consegue ter relações sexuais dentro do casamento. E começa a ter rejeição. Começa a ter nojo. E começa uma série de problemas na vida sexual. Por quê? As relações ilícitas do passado. Que hoje nós vamos desligar da sua vida em nome de Deus. Mas é importante você saber de onde vem esse mal que aprisiona as pessoas, que leva as pessoas a um comportamento moral incontrolável. Tem algumas pessoas que sonham constantemente, têm pesadelos tendo relações sexuais. E algumas acordam como se tivesse tido relação sexual. Alguns seguidores, já ministramos pessoas que diziam que eram abusadas sexualmente à noite. Estupradas por mulher. Homens, meninos, crianças, abusadas por demônios à noite. Para quê? Para injetar na mente daquela criança que ele é um homossexual. É uma coisa terrível, diabólica. Mas quando nós entendemos e nos arrependemos, Deus quebra esses grilhões, essas cadeias espirituais. Deus despedaça e vem a libertação. Uma mulher do Rio de Janeiro, que ela era prostituta, se converteu. Os demônios vinham à noite e tinham relação com ela, em forma de uma serpente. Normalmente os sonhos e pesadelos com serpentes estão relacionados à área sexual. Opressões. Então, muitas vezes a pessoa não entende de onde vem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 23 até o 32, mostra a ligação que há entre a imoralidade e a idolatria. A idolatria abre a porta para o espírito da imoralidade. Todo país idólatra tem altos níveis de imoralidade. Adultério, separação, homossexualismo estão ligados diretamente. Está lá em Romanos 1, versículo 23. E mudaram a glória de Deus corruptível e semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E ali vai o texto romano falando sobre o desejo homossexual, o desejo do lesbianismo. Pior de tudo, que a maldição passa. Uma mulher do Rio de Janeiro me procurou e falou assim: agora eu entendo. Ela disse: eu tenho 21 anos de casada. Eu não sei o que é ter
orgasmo com o meu marido. 21 anos. E ela falou assim, porque quando eu nasci, meu pai queria que eu fosse homem. Meu pai tomou garrafada e fez pacto para que nascesse um homem e nasceu uma mulher. E sempre me tratou, mesmo na infância, como se eu fosse um homem. E ela então decidiu casar para provar para todo mundo que não era homem, que era mulher. Porém, a vida sexual estava presa. E então ela começou a chorar. E disse, eu tenho uma filha de 7 anos. Desde os 4 anos de idade, a minha filha diz que vai casar com uma mulher. Ou seja, a maldição eu tinha passado para a filha. Porque é isso que acontece. Quando a maldição não é quebrada, a história vai se repetir nas gerações. E isso se refere também à vida moral. A desejos desordenados. Então tem crianças que nascem já com o espírito da imoralidade. E é algo terrível. Porque uma criança que tem o espírito da imoralidade, ela vai atrair o abusador. Por isso, algumas são abusadas. É como se fosse um imã. O outro tem o espírito que abusa e tem o espírito que atrai o abuso. E de repente, a criança sofre o abuso e vem trauma. São espíritos que caminham nessa área, atormentando e causando tantas desgraças na vida das pessoas. Por isso que nós temos que desejar a nossa libertação e que seja uma libertação completa, para que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Seu corpo não é templo da imoralidade, é o templo do Espírito Santo. Temos que desejar essa purificação. Que não haja na nossa vida nenhuma imundícia, porque é obra demoníaca. Então tantas pessoas estão aprisionadas nessa área sexual e não sabem como sair, não sabem como vencer, não sabem como resistir. Hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Deus vai quebrar todos os laços do inimigo na sua vida, para que você tenha uma vida normal e uma vida sob controle. O pecado sempre começa com brincadeiras, momentos de prazer, que depois vai um veneno mortífero. Na nossa igreja, nós ensinamos os jovens como deve ser o namoro. Não existe a palavra namoro na nossa igreja, no nosso ministério. Existe a palavra compromisso. Duas pessoas que começam a se mostrar a direção do outro, então eles começam a ter um compromisso. Mas não há carícias, não há beijos, nem de língua, nem de boca. Porque o beijo na boca, comprovadamente, é o início de uma relação sexual. Encosta em cima e esquenta embaixo. É uma química. E então começa, e daqui a pouco caímos. Claro, sempre quando estávamos juntos era o primeiro Deus. Então nós ensinamos um compromisso. Eles começam a conversar, começam a ir juntos, saem junto com as pessoas da igreja, nunca caminham sozinhos, pelo menos ensinando. E muitos que seguiram e que seguem os nossos conselhos
hoje tem um casamento feliz e abençoado. São testemunho para outros casais. São realmente casados e felizes. Outra situação que ocorre dentro do casamento que precisa ser ajustada é que o homem precisa entender que a mulher é como um fogão de lenha. E a lenha está viva. Na questão da relação sexual. O homem, aliás, a mulher, o homem é como um fogão a gás. Ele está pronto. Mas a mulher é como um fogão a lenha. Dentro da relação sexual. Tem muitos homens que eles chegam e pronto, aí logo um baby, e pronto, tem a relação sexual, e depois aquilo quase rompe com o corpo. E a mulher falou, puxa, agora não dá tempo. E a situação é que precisamos entender, e a mulher precisa entender, que o homem sempre tem mais desejo sexual do que a mulher. Deus fez assim. Deus fez assim. O homem é um caçador, é um semeador. Então, a mulher, dentro do casamento, ela precisa corresponder. Um dos maiores problemas de adultério e traição é exatamente porque a mulher não corresponde. Sempre está cheirando cebola, óleo queimado, nunca está pronto. O homem tem que aprender a fazer coisas e um Tilenol. E a mulher fala, beleza, essas coisas, mas para que o Tilenol não tem dor de cabeça? Então hoje eu acredito. Porque nunca vi a mulher ter tanta dor de cabeça, dor no pé, dor nas costas, e o que tem a ver isso com o resto? Está entendendo isso não? Então, os homens precisam aprender a lidar com isso, as mulheres. A Bíblia diz, 1 Coríntios 7, versículo 2 ao 5, na página 49, diz assim, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem outro marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Eu li 1 Coríntios 7, versículo 2 ao 5. Eu recomendo aos homens que preguem esse versículo na geladeira da sua casa. Todas as vezes que eu quero falar, todo mundo de cabeça, não, olha a geladeira lá. Lê lá. Todas as vezes que a mulher recusa o seu marido, ela está pecando. Exceto se a mulher tiver nos dias do sinal vermelho. Olha o que diz no versículo 5, 1 Coríntios 7, diz assim: não vos priveis um ao outro, senão com consentimento mútuo por algum tempo, para aplicar ao jejum e oração, e depois vos ajuntai outra vez, para que Satanás não vos tente. Todas as vezes que a mulher rejeita seu marido, coloca seu marido em perigo de tentação. Naturalmente, o homem, ele tem desejos sexuais que precisam ser satisfeitos a cada 3 ou 4 dias. É isso, apóstolo. Lá em casa é uma vez por mês. Então está ruim. Alguma coisa está errada. Eu tenho um discípulo que antes de casar, ele tinha 5 relações por dia com sua esposa.
Está entendendo isso ou não? Quem fica ligado para estar casado legalmente. E Deus instituiu em Êxodo, através de Moisés, da lei de Moisés, ele disse que tem que se apresentar diante do juiz e casar, assumir o compromisso, fazer o voto de aliança. É claro que a gente jamais fala isso para o casal. Por exemplo, a mulher é convertida, o marido não, então tem que esperar a conversão dele. Mas alguns casais que já nos procuraram para consertar a situação, a gente deu o seguinte conselho: a partir de hoje, vocês não vão ter relação sexual até o casamento. Meu irmão, rapidinho casado. 30 dias. Algo sobrenatural. Porque a necessidade faz a causa. Se a pessoa tem o temor de Deus, e se verdadeiramente ama, então vai dar o seu jeito, vai casar, vai arrumar, vai ajustar a situação. Porque enquanto não estão casados, há uma brecha no mundo espiritual. Há uma porta aberta para o marido. Está entendendo, senhor? Então, muitas vezes, a pessoa vive a situação e acha que não vai ter problema. E acaba tendo problemas. Precisa ser ajustado na área sexual, na área do casamento. Precisa ser ajustado. Outro problema muito sério entre os casais é quando há uma traição. A pessoa trai, aí pede perdão para Deus, mas não pede perdão para a esposa, ou não pede perdão para o marido. É claro que essa palavra também é para aqueles que já são convertidos. Não vai chegar na sua casa hoje e dizer para sua mulher, te cair, que ela vai te chutar para fora. Isso tem que ser pessoas que já estão na igreja. Aí você vai buscar o pastor Marcelo e vai os dois abrir o coração e realmente pedir perdão. E o outro lado vai liberar o perdão, porque a Bíblia diz que quem não perdoa fica aprisionado. Mas muitos problemas de casamento nós já ministramos estão relacionados a essa situação. Porque a traição é uma agressão ao cônjuge. Então eu não posso dar um tapa na cara do meu vizinho e depois vir na igreja e falar: oh Deus, me perdoa. E Deus vai falar: mas você não deu um tapa nisso, deu um tapa no seu vizinho. Então a traição é um tapa. Lá na Bahia, um homem veio buscar permissão. Ele tinha enfermidade nos ossos. E a gente orava, o espírito manifestava. E eu expulsava, o espírito não saía. E aí eu falei para ele assim: olha, enquanto você não confessar aquilo que está oculto, você não vai ser liberto. E ele começou a chorar. O pastor dele estava do lado, ele disse: eu traí minha esposa algumas semanas atrás, um tempo atrás. Falei: então você tem que pedir perdão para ele. Na frente do seu pastor, porque ele pode separar a briga. Mas graças a Deus, até hoje, ninguém brigou. E nenhum casal se separou. Todos foram consertados, não é, pastor Carlos? E várias situações que a gente fala: meu Deus, quando ele abrir a boca, ou ela abrir a boca, eu não sei o que vai acontecer. Intercessores têm que estar preparados para segurar a briga. Lá em Campinas eu ministrei um casal, que a mulher falou assim: não, forte, fortinho. Aí ela falou assim: o senhor pode orar pelo nosso casamento, que está muito ruim? Eu descobri que meu marido já me traiu. Falei: tá bom. E ele era magrinho perto dela. E ela bem fortinho.
Parecia que ela fazia levantamento de peso. Aí eu chamei ele e falei, vem cá, meu irmão, e aí? Como é que tá? E ele começou a abrir o coração e começou a falar. 9 anos de casados. Eu disse para ele, sua esposa, uma vez. E ele começou a chorar. Ele falou assim, 9 anos eu tenho traído ela. Todo mês, quando eu recebo meu salário, eu tenho que ir lá na prostituição. Senão eu não tenho sossego. Era uma opressão muito perto. Ele falou assim, nem gosto eu tenho, mas eu tenho que ir lá. Aí eu falei, meu Deus, e a mulher lá fora esperando para entrar, igual uma leoa. Eu falei, você vai ter que pedir perdão para ela. Eu não sei qual vai ser a reação dela. Talvez ela vai te matar. Ele disse, mas eu quero ser liberto, eu não aguento mais. Nem que ela nunca mais olhe na minha cara, mas eu quero ser liberto. Então pede perdão aí, renuncia ali, sem ela. E aí depois eu falei para ele sair da sala e chamei ela. E comecei a falar com ela, falei, olha, tem situações que acontecem no casamento, que a gente precisa liberar perdão. Preparei o coração, eu fiquei preparado. Falei, olha, eu fiquei casada, até quando vou perdoar meu irmão? 7 vezes 10, 70 vezes 10. E preparei o coração dela. E aí chamei ele. Falei, seja o que Deus quiser. Falei para o intercessor, fique esperto aí. Mas ele tinha disposto, falou assim, nem que ela nunca mais olhe para mim, mas eu vou pedir perdão. Eles tinham uma filha de 7 anos. E aí ele começou a abrir o coração. Às vezes o pessoal dela subiu assim. E ele começou, ele pediu perdão. Ele falou assim, nem que você nunca mais olhe para mim, mas eu te peço perdão. E nesses 9 anos eu nunca fui fiel. E a mulher ficou vermelha. Ela ficou inchada. Eu pensei, agora ela vai esmagar ele aqui dentro. Vai sair no jornal. Mulher mata marido na frente do pastor. Você pensa em tudo isso? E ela chorou por vários olhos. E falou, eu te perdoo. Por 2 motivos. Primeiro, que eu sempre te amei. Segundo, nós temos uma filha de 7 anos. Não quero que ela cresça sem um pai dentro de casa. Mas se nunca mais isso acontecer, sabe o que aconteceu? Ele foi liberto. E o casal foi restaurado para a glória de Deus. Olha para o nome de Jesus. Aleluia! Não é fácil pedir perdão, mas vem a libertação. De quem pede? E quem libera o perdão também recebe a libertação. E o casamento é restaurado. Então é imprescindível que estas maldições sejam quebradas para que se cumpra a palavra de Deus. Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos dessa santificação na nossa vida. Muitas pessoas estão presas no pensamento impuro, estão presas nas fantasias sexuais, estão presas na pornografia. E nós precisamos dessa libertação. Agora, recente, em Tocantins, uma menina de 15 ou 16 anos procurou ajuda, procurou o pastor da igreja para dizer, olha, desde criança
Meu ursinho se tornou meu namorado. E hoje, com 15, 16 anos, ela tinha relações sexuais com o ursinho. Não sei se o ursinho correspondia, né? Mas olha o nível da fantasia sexual, da opressão que a pessoa vive, porque os demônios estão entrelaçados. Nos Estados Unidos, nós ministramos um rapaz, um menino de 9 anos, de 11 anos, que desde os 9 anos, um espírito vinha de noite para ter relações com ele. E no sonho, quando o espírito entrava, fazia dele a namorada. E o espírito era o seu namorado, que era até alguém de televisão, que ele tinha fantasia sexual. E esse menino, por 2 anos, teve essa visitação desse espírito maligno. Quando nós fomos fazer o seminário, o demônio se manifestou como se fosse uma mulher. A gente ficava querendo saber qual é a mulher que está endemoniada, que está gritando. E quando nós olhamos, era o menino. E o pior de tudo, filho do pastor da igreja. Agora, me pergunte, como que esse demônio entrou na vida de um filho de pastor? Só você ler o livro de onde você veio, você vai aprender. Porque esse testemunho está nesse livro de onde você veio. Entrou por causa da rejeição. Está entendendo, sim ou não? Então, há muitas portas que são abertas. E hoje você fechar em nome de Jesus e virar a sua libertação. E virar um novo tempo na sua vida. Você que é solteiro, vai ter uma vida santificado na presença de Deus. E você que é casado, vai ter um casamento ajustado em nome de Jesus. Mas nós precisamos dessa libertação. Muitas pessoas estão aprisionadas na área sexual e não sabem como sair disso. E é uma ministração muito forte. Tem pessoas que não suportam, porque a palavra mexe. E principalmente, mexe com os vermes espirituais que estão dentro da pessoa. Está entendendo isso ou não? Existem algumas pesquisas assustadoras. Mais de 60% dos pastores nos Estados Unidos são viciados sexuais na pornografia. Mais de 60%. Se eu falo dos Estados Unidos, que vivo lá, você no Brasil, em vez de quando você ouve um noticiário, pastor adultera, pastor tem relação com criança, pastor sai com tal pessoa, porque são as opressões. Porque o título não quer dizer nada. O título não quer dizer nada. Nós precisamos de libertação. A maior credencial de um líder é a sua vida moral. Não é o título que tem. É a sua vida moral. Não adianta ter título de pastor, de missionário, de evangelista, de presbítero, mas a sua vida moral é deturpada. Então nós precisamos de santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse ninguém inclui eu, você, todo mundo. Se não tivermos santidade na nossa vida, não veremos o Senhor. Está entendendo isso não? Hoje é a noite da sua libertação sexual. Quantos querem receber, diga amém. Deus vai ajustar a sua vida sexual para que você tenha paz e tenha vida com Deus.
Vamos colocar de pé na presença de Deus. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, saísse do seu lugar e viesse à frente. Nós vamos ungir as mãos de todos nessa noite, para essa oração de libertação. Nós vamos ungir as suas mãos. No espaço aqui na frente. Talvez você diga assim: apóstolo, eu já estou de idade, já tive meus filhos, já nem tenho mais marido, já nem tenho mais esposa. Só que hoje a tua oração vai gerar bênção nos teus filhos, vai gerar bênção na sua família. Amém? Quantos querem vencer aqui? Quantos querem ir para o céu? Amém. Então hoje Deus vai te libertar para que você caminhe livremente na presença de Deus. Nós vamos quebrar também a maldição do solteirismo. E a maldição não permite a pessoa casar, não permite a pessoa ter um relacionamento. Olha o que nós vamos falar. Basta que nos diga, receba unção para a libertação em nome de Jesus. Então, há muitas pessoas que não conseguem casar, porque o espírito maligno está prendendo. Ele está prendendo a vida sexual. Ele coloca uma casca na pessoa e ninguém consegue enxergar, ele está preso. Então hoje Deus vai te libertar em nome de Jesus. Preste atenção na primeira oração que nós vamos fazer. Você vai lá e perdão. Mas eu pedi. Mas você vai fazer de novo. Porque hoje você está diante de autoridades espirituais. Amém? Então a primeira oração que nós vamos fazer, você vai pedir perdão a Deus por todos os pecados da vida sexual. Desde a sua infância, tudo que você lembrar, e até que você não lembrar, brincadeiras sexuais, as primeiras relações sexuais que você teve, se você teve relação com animal, essa perdão a Deus. Amém? E você precisa orar com as suas palavras. Tem que ser algo simples. Porque o mundo espiritual tem que saber que nós estamos pedindo perdão a Deus. Tudo bem? Feche seus olhos e comece a orar agora, de todo o seu coração. Comece a pedir perdão a Deus. Enquanto a música vai ser colocada, aquela música vai a gente chorar, coloca a música, e nós vamos pedir perdão a Deus. De todo o nosso coração. Pela pornografia, pelos pensamentos impuros, pelos desejos ilícitos, pelas primeiras relações ilícitas que você teve, antes do casamento, relações, e mesmo que você não foi com namorado, com noivo, peça perdão a Deus agora. Relação de prostíbulo também, peça perdão ao Senhor Jesus agora. De todas as coisas, peça perdão. Se alguém não recebeu, pega a mão para o céu. Se alguém não foi colocar nas mãos, pega a mão direita para o céu. Todos os corações. Deixa Deus aqui nos colocar. Peça perdão do seu coração. Peça perdão. Talvez mesmo depois de casado, você rejeitou seu marido. Peça perdão a Deus agora. Depois de casado, você teve arte, tradição, peça perdão do nome de Deus. De todo o seu coração. Se arrependa dessa noite. Peça perdão ao Senhor Jesus. Pelas relações ilícitas que você já teve. Pela palavra, pelo teu filho. Pelo filho. Relações com homens. Relações com pessoas pelo sexo. Deus tem acima da vida do povo de Deus. Deus tem a vida pela relação com pessoas pelo sexo. Essa Deus é muito bom. Mas eu não posso nada. E eu vejo que faça o Espírito Santo e tenha uma vida sexual abençoada, um casamento feliz, um casamento abençoado, e que os meus filhos venham herdar a bênção dessa verdade de Deus. Oh, eu não me arrepender.
em relação ao pecado da vida sexual, pedimos perdão a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, meu Pai, todo o homem que ensina, nós nos arrependemos desta noite, Senhor. Meu Deus, glorifique a nossa mente, o nosso corpo, o Espírito Santo. E que hoje essa palavra de pregação completa do Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus, a libertação da vida sexual. Que o Pai não tornou, Senhor. Meu Deus, tira de nós aquilo que tu não permitiu, Pai. Todo filho, depois de casado, toda restrição, toda falta de desejo, tira o nome de Jesus. O coração, os pensamentos impuros, tira, Senhor, depois de isso. Purifica o nosso coração, meu Pai, todo o arrependimento de Deus, Senhor, todo pecado que não precisa, meu Pai. Deus, vamos arrepender, mas muito pecado, meu Deus, já não precisa da tua palavra. E que o Senhor hoje, Senhor, libera o coração, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, amado Deus. Amado Deus, eu me arrependo. Todo o meu coração, todos os meus pecados, na vida sexual, toda a imoralidade, todo pecado, eu me arrependo. Deixa a pornografia, deixa a justiça. Desejos contrários, a prostituição, a adultério, eu peço perdão a Ti, Senhor, pelos meus pecados, Senhor. Eu prometi, Jesus, eu fiz, eu comecei a tua palavra, eu quero Senhor, eu quero receber a minha libertação completa, meu Pai, para te servir, ser o meu Espírito Santo. Andar na luz, andar no pecado, ser santo, para alcançar a vida eterna. Eu creio, Senhor, nessa noite, pelo sangue de Jesus, os meus pecados são perdoados. Eu recebo hoje o perdão para os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Pegue as suas mãos para o céu. E diga assim, amado Deus, da autoridade do nome de Jesus, eu faço denunciar toda maldição, de separação, divórcios, fidelidade, amorosidade, todo tipo de perversão na minha vida sexual, eu denuncio em nome de Jesus, todo espírito entrou na minha vida, ainda por meio de minha mãe, isso por causa de ter sido gerado ou aprovaimento, ou corrupção, ou conversões malignas, ou adultério, eu denuncio em nome de Jesus, o espírito maligno que veio pelo sangue, por causa dos pecados dos meus pais, avós. Ele é quarta geração, o Espírito de Deus, por causa pela coisa ilícita, e os meus pais fizeram, por o pensamento, eu denuncio, em nome de Deus, eu denuncio aos espíritos malignos que se alimentavam por uma coisa ilícita, nos meus pais, e entraram na minha vida, pelo meu sangue, eu denuncio agora, em nome de Jesus, a minha vida, pelo Espírito maligno, pela minha vida, por causa de todas carícias, palavras de sedução, palavras de perversão, pela família, eu denuncio, em nome do Espírito de perversão, entraram por causa da culto sexual, brincadeira, relações ilícitas, hormônios, mulheres, animais, eu explico agora, eu explico maligno, que eu vida, eu explico a alma de cada uma dessas pessoas, em nome de
através dessas relações ilícitas, eu renuncio ao espírito que existe. Qualquer espírito, desorganizado, dinheiro, eu renuncio ao espírito maligno, eu tive relações sexuais, em consciência, e eu espírito, em obedecer, eu desvio agora, em nosso espírito maligno. E isso pessoas, trazendo lembrança do meu passado, esse espírito que me visita de noite para fazer relações sexuais comigo, esse dia agora, em nome de Jesus, eu quero ter uma maldição, esse espírito, em nome de Jesus, espirituais, em nome de focadas, da minha vida. Restituição, reversão, Amém? Eu vou fazer mais uma oração. E quando a oração vai dizer amém, vai dizer eu recebo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu estou com autoridade espiritual sobre cada vida. Como autoridade espiritual, eu declaro cada pessoa que eu liberta. Livre de toda a maldição da vida sexual. Todo espírito maligno que causa essa pessoa a imoralidade, eu ordeno que saia agora. Sobre a mente dessa pessoa, a mente que controla os erros da vontade e os pensamentos. Todo espírito maligno, eu ordeno que saia agora, Jesus. Eu declaro para a pessoa vai ter remorso da relação sexual ilícita. Todos os desejos estão para a sua natureza. Em nome de Jesus, vai ter da própria missão e da imoralidade do Pedro. Vai ter em nome de Jesus, declara a vida liberta e ordena esse mal. Sai! Espíritos que causam moralidade, eu ordeno que saia em nome de Jesus e quem recebe vira bem. Glória a Deus! Para a glória de Deus, pessoas vão estar vivos em nome de Jesus. 3 pessoas para você concordar e declarar que você está na glória de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Se alguém se sentir mal, e aí está se sentindo mal, fica aqui desse lado esquerdo do lado esquerdo, e nós vamos orar para você, o pastor vai orar para você também. Se alguém está se sentindo mal ainda,
você precisa se tomar o alvo do seu lugar, com a sua vitória, com a sua vida, segundo Jesus. Mas se você está sentindo algo, ou você acha que é importante você falar algo, deixe de falar com as coisas, por favor. Se você quiser falar algo, abre seu coração. Amém? Amém. Fique graças a Deus. Nós estamos terminando esse lugar de pregação. Eu gostaria de deixar para você essa palavra, que a bênção da vitória depende de você também nesse processo. Tudo que fizemos nesses dias foi fundamental para a sua libertação. Mas você tem que fazer a sua parte também. Obedecer a palavra de Deus. Não adianta a gente receber libertação e não mudar as práticas pecaminosas. Nós temos que resistir ao maligno. Amém? Ou seja, Deus dá a libertação, porém, eu preciso também resistir. E aí a Bíblia diz que o diabo vai fugir da minha vida. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Assim que terminar, eu vou voltar para o pastor Marcelo aqui. Assim que terminar, se você está precisando receber uma oração, nós vamos orar para você. Amém? Talvez você não viu nos últimos dias, precisa de uma oração para libertação, para milagre, para cura. Nós vamos administrar aqui, nós pastores, minha esposa, pastor Helena, vamos orar pela sua vida. Tudo bem? Amém? Muito graças a Deus. Recomendo novamente que você tenha esse material na sua mão, porque a leitura vai te ajudar muito no processo de libertação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu volto a falar para o pastor Marcelo, e que realmente possamos ouvir muitos testemunhos a partir desse seminário em nome de Jesus. Nosso Deus está te livrando em nome de Jesus. Bem disse, Deus está fazendo uma faxina na nossa vida, porque Deus tem melhor para nós. Porque quando a Bíblia fala que nós somos do tempo do Espírito Santo, significa que nós somos um tempo daquilo que é mais importante na face dessa terra e fora dela. Amém? Quero agradecer a Deus pela minha avó, pela sua esposa, que vocês pensam que a gente está orando para vocês, né? A sua Helena, e também o seu Carlos, sempre vamos estar orando por vocês, e também se colocar se quiser, né? Aleluia. Foram 3 dias, e para mim foram assim especiais, né? Pela algo que estava clamando a Deus, para que vocês se entenderem. Eu tenho certeza que conhecendo uma igreja espiritual, nós possamos romper todos os nossos limites e deixar para trás tudo aquilo que vive no amor e vivemos grandes coisas da parte de Deus para nós. Amém? A igreja, nesse tempo, está falando de Deus para abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Deus por estas vidas e se quisermos o seu tempo a estar abençoando a nós, a sua igreja. Deus, oro que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue abençoando a cada um deles, o Senhor continue trazendo a sua provisão ao ministério dos teus filhos. Deus amado, o Senhor conhece os sonhos, conhece os projetos, cada um deles. O Senhor sabe, Deus, aquilo que eles precisam, aquilo que eles mais precisam ao dia de hoje. Por isso, meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus que não nos deixe sozinhos, Senhor. E nessa caminhada, nessa glória, Deus, que o Senhor tem colocado para os Teus filhos. Glória ao Senhor, aonde nos colocar na boca dos Seus pés. Que a bênção do Senhor continue sobre eles, Pai. Abençoa o seu lar, abençoa suas famílias, seus filhos, abençoa o seu ministério. Deus, dessa forma, eles foram bênçãos em nossas vidas. E assim, Deus, com todas as pessoas que cuidaram da vida dos teus filhos, possam ser bênçãos na vida deles também, Senhor. Glória a Deus, Deus, tenha amado dos teus filhos.
Pai. Ou Deus do trabalho, ou rever os processos. Senhor, nós te agradecemos aqui em nome do Filho de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não esqueça que nós temos para procurar Deus em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Você que deseja ter materiais da porta ali, estando na vida dele, e recebendo também, né? Uma bênção da sua vida, lá atrás, que é uma melhoria de certeza de Deus dos livros, é de importância você adquirir, para que você possa estar se alimentando com a palavra de Deus. Amém? Para a gente estar encerrando, o pessoal que for com as famílias, sexta-feira, nós vamos sair daqui por volta das 5h15 da manhã. Então, não traz, né? Pessoal, vocês que não acertaram conosco no ônibus, você precisa acertar, porque você não vai ter no ônibus quarta-feira. Então, procure para se aproximar, volta ao futuro, para que você possa acertar. E já você recebe até amanhã. Estou conosco que eu posso fazer uma reforma amanhã, se bem, a igreja vai estar sempre na tarde, para você concentrar. Lembrando que nós temos 2 bairros ainda no ônibus, se você deseja estar conosco, que Deus o ônibus procure, vai ser o beijo de Deus e o ônibus vai ser glorificado na nossa vida. Amém? Amém? Levante sua mão no céu, agradecemos o trabalho dos visitantes, dos irmãos, que vieram todos os ministérios a estar ouvindo a palavra de Deus e recebendo que vocês sejam sempre bem-vindos, que vocês possam voltar para o ministério de vocês, para essa grande bênção também, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecendo, Deus, nesse beijo que esse povo de sua importância na nossa vida, porque eu creio, Deus, na tua palavra que sabe, tudo que deve. Eu tenho certeza que grandes bênçãos, aprendendo com Deus, com dias, enxergando Deus nas suas promessas, cumprir na nossa vida, Senhor. Deus, amado, em nome de Jesus, que assim como o Senhor nos deu guardar pelo seu Espírito, que assim seja o nosso lar, que essa seja uma semana de bênçãos e de forma conquistar a vida dessa casa. Deus, em nome de Jesus, que assim como o nosso Deus, o seu nome venha ser exaltado. Amém, amém e amém. Essa data está encerrada em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.